Olá e bem-vindos a mais uma exploração profunda. Eu sou a vossa anfitriã e estou muito curiosa com o que temos para dissecar hoje. Olá a todos que nos ouvem. Eu sou especialista que vai ajudar a navegar nesta análise. E garantidamente temos aqui muito material para desconstruir. Temos mesmo. Sabes, eu estava a pensar nisto antes de começarmos. Normalmente, quando pensamos num diagnóstico médico, há sempre aquela expectativa quase inconsciente de uma precisão cirúrgica. Sim, Tipo, alguém parte um osso, vai fazer uma radiografia, olha para o ecrã, vê aquela linha branca irregular na tíbia e o médico simplesmente aponta com a caneta e diz: Pronto, cá está o problema. exatamente. É limpo? Visível? Pois é. É fácil de isolar e circunscrever ao limite físico do nosso próprio corpo. E a verdade é que durante décadas a medicina e a própria sociedade tentaram forçar a dependência e os comportamentos aditivos para dentro dessa exata mesma gaveta. Sem dúvida. Construímos aquela ideia muito rígida de que o problema começa e acaba ali, debaixo da pele do indivíduo. Como se fosse uma falha de caráter, um déficit de força de vontade ou, vá, na melhor das hipóteses, um cérebro disfuncional. E repara que o fascínio por essa abordagem, que é estritamente individualista, é muito compreensível, porque, no fundo, isenta-nos de responsabilidade enquanto sociedade. Claro, é mais fácil. Muito mais. Se o problema for apenas a tal tíbia partida daquele indivíduo isolado, nós não precisamos de questionar o pavimento que o fez tropeçar em primeiro lugar. Nem mais. Mas o que a análise profunda de hoje, baseada numa revisão alargada sobre os determinantes sociais e contextuais da saúde, nos revela é que essa visão individual não é apenas Não. incompleta. Ela é, quer do ponto de vista científico, quer do prático, perigosa. Porque atua sobre uma ilusão. A ilusão de que as pessoas existem num vácuo. E é precisamente essa ilusão de vácuo que vai ser a nossa missão desmantelar hoje. Para quem nos acompanha, o objetivo desta nossa exploração profunda é mapear a teia invisível que liga um comportamento aditivo ao código postal, ou à precariedade laboral, ao trauma não resolvido, ou até mesmo à arquitetura das nossas cidades. Porque, ao lermos as fontes que trouxemos para a mesa, a conclusão a que os investigadores chegam é inescapável. As condições em que as pessoas nascem, crescem, vivem e trabalham não são só ruído de fundo. Exato. São os motores, os verdadeiros motores neurobiológicos e sociológicos do consumo. Precisamente. E para compreendermos a mecânica desses motores, o primeiro passo que o texto nos propõe é abandonar de vez a ideia de causa e efeito linear. Aquela coisa de causa A gera consequência B. Isso mesmo. A literatura científica que estamos a cruzar introduz a multicausalidade através de vários níveis concêntricos. Ou seja, não existe apenas o indivíduo sozinho. Existe o indivíduo dentro de um nível relacional imediato. Amigos, família. Sim. E esse nível está contido num nível comunitário, que por sua vez opera debaixo do peso gigantesco de determinantes estruturais e macropolíticos. O que os dados demonstram é que uma vulnerabilidade biológica nunca dita por si só um destino aditivo. Espera, deixa-me testar uma ideia contigo sobre isso. Historicamente ouvimos muito aquela metáfora super gasta da semente e do solo. Sim, o clássico. Pois. Mas isso sempre me pareceu demasiado passivo. Estive a pensar nisto em termos de engenharia informática. Imagina que a genética, ou essa predisposição biológica, é apenas uma vulnerabilidade no código, tipo um zero-day exploit. Ok, estou a acompanhar. E essa falha pode existir no sistema de alguém durante a vida inteira sem nunca causar qualquer disfunção ou erro. O sistema só colapsa se um malware muito específico consiga entrar e explorar exatamente aquela brecha. Gosto dessa perspectiva. E o que este texto me sugere é que a família, o bairro ou o acesso à saúde não são apenas o ambiente passivo. Eles são a firewall. A grande questão aqui, e acho que é onde a porca torce o rabo, é que estas firewalls são ambivalentes. Sim, e é fascinante como a analogia do software capta tão bem essa noção de um sistema dinâmico. Contudo, o que a evidência sobre os determinantes sociais nos obriga a perceber é que a firewall não falha apenas por inércia ou por acaso. Ela é ativamente desmantelada. Exatamente. Ela é sistematicamente desmantelada pelas circunstâncias. Quando analisamos os domínios cruciais mencionados na nossa fonte, tipo a estabilidade económica, a qualidade da vizinhança ou a segurança alimentar, percebemos que não são elementos neutros. Claro.
Uma vizinhança coesa, com bons acessos, atua de facto como proteção, como uma boa firewall. Mas se essa mesma vizinhança sofrer um processo agressivo de gentrificação, Perde a rede de comércio local, expulsa os vizinhos de sempre. exato, fragmenta-se a coesão e aí ela não deixa apenas de proteger, ela converte-se ativamente num fator de risco cronificador, aumenta o isolamento e o stress diário de quem ainda consegue lá ficar. Uau! Isso obriga-nos a olhar para a pobreza não apenas como, sei lá, a ausência de dinheiro na conta ao final do mês, mas como um acelerador brutal de todos os outros riscos. Sem tirar nem pôr. No entanto, o texto vai ainda mais fundo. Estabelece uma ponte direta entre essa desigualdade económica e as chamadas experiências adversas na infância, as ACE. Uhum. As ACEs são fundamentais aqui. Nós todos já sabemos intuitivamente que a negligência ou a violência doméstica deixam cicatrizes psicológicas profundas. Mas o que me impressionou mesmo na literatura foi a descrição do mecanismo físico. Tipo, como é que o caos financeiro e familiar altera literalmente a biologia da dependência. E é precisamente no mecanismo neurobiológico que aquela velha narrativa do livre-arbítrio cai totalmente por terra. Pois, Vamos imaginar uma criança a crescer num contexto de extrema insegurança alimentar ou habitacional, onde a ameaça de um despejo ou a violência parental são o pão nosso de cada dia, um stress constante. constante. E o sistema de resposta ao stress dessa criança, o tal eixo hipotálamo-pituitária adrenal, está perpetuamente ativado. Há uma inundação química constante de cortisol e adrenalina no corpo. E isso tem efeitos a longo prazo, claro. Tem efeitos físicos. Quando este banho químico se prolonga durante os anos mais críticos do desenvolvimento, ele altera estruturalmente o córtex pré-frontal. Que é a área da tomada de decisões, não é? Exato, responsável pelo planeamento e, crucialmente, pela inibição de impulsos. E, além disso, desregula completamente o circuito dopaminérgico de recompensa. Ou seja, o equipamento de base com que essa pessoa vai tentar navegar o mundo adulto já está calibrado de origem para o desastre. É preciso e implacável. O cérebro dessa pessoa fica hipersensível ao stress agudo e, ao mesmo tempo, insensível às pequenas recompensas normais da vida cotidiana. A capacidade de regulação emocional é, fisicamente, reduzida a cinzas. É aqui que vemos os determinantes sociais e a neurobiologia a colidirem de frente. Brutal. E é precisamente nessa colisão que entra aquilo a que os investigadores chamam a hipótese da automedicação. Exatamente. E devo confessar que isto para mim vira tudo do avesso, porque choca de frente com uma premissa muito básica da nossa cultura. A imagem clássica, a narrativa dos filmes sobre o início de um consumo é sempre a malta à procura de euforia, da grande festa, daquele puro hedonismo na noite de sexta-feira. A visão recreativa. Pois, sugerir que alguém que injeta heroína ou consome anfetaminas está, na verdade, a medicar-se. Pá, parece quase contraintuitivo. Não estaremos, de certa forma, a branquear a responsabilidade ou a ignorar a procura deliberada por aquele excesso? Essa é frequentemente a primeira objeção que as pessoas levantam. Mas repara, confunde a manifestação do comportamento com o propósito que está por trás dele. Ok, explica-me lá isso. A hipótese da automedicação documenta que o consumo de substâncias não é uma roleta russa aleatória. Se nós formos escrutinar as trajetórias clínicas, uma pessoa que sofre de estados de hiperativação severa, de pânico ou traumas que impedem de dormir, vai inevitavelmente gravitar em torno de depressores do sistema nervoso central. Como os opiáceos ou o álcool? Sim, para tentar silenciar aquele ruído que lhe é insuportável. Por outro lado, se pensarmos em alguém com depressão profunda ou uma letargia crónica induzida por privação, essa pessoa vai procurar estimulantes para conseguir simplesmente arranjar energia para sair da cama. Uau! O consumo surge não como diversão, mas como uma tentativa falhada, desesperada e altamente disfuncional de restabelecer algum tipo de equilíbrio, de homeostase interna. Isso muda completamente o paradigma da coisa. Quer dizer, significa que a substância não é o problema principal. A substância é, na verdade, a solução temporária de recurso que a pessoa encontrou para um problema muito anterior. É a ferramenta que estava à mão. Mas se o cérebro dessa pessoa está literalmente aos gritos por regulação emocional, isso levanta uma questão estrutural meio óbvia. Porque é que o ecossistema imediato à volta dela não lhe forneceu ferramentas menos destrutivas? Pois. O que nos leva à primeira linha de defesa, que pelos vistos colapsa imensas vezes, a família e a escola.
E o colapso nessas esferas nunca é unidimensional. A ambivalência da família é muito trágica precisamente por causa disso. Ambivalência? Como assim? Uma família com fortes vínculos e uma monitorização que não seja controladora, mas sim empática, é de facto o antídoto mais potente que existe contra o consumo precoce. Sem dúvida. No entanto, as famílias não vivem numa bolha. Se os pais estão submetidos a empregos com turnos rotativos, se estão esmagados pelo cansaço físico e pela ansiedade financeira, a sua capacidade de estarem presentes emocionalmente simplesmente desaparece. Mesmo que tenham as melhores intenções do mundo? Exato. E é aí que entra a escola, que deveria funcionar como uma grande rede de segurança subsidiária quando a família não consegue dar resposta. Pois, escola. Mas quando eu estava a ler o texto e vi a escola apontada como essa barreira de contenção vital, confesso que me pareceu que estamos a exigir aos professores algo que roça o absurdo. Em que sentido? Quer dizer, o sistema já lhes exige que ensinem dezenas de alunos por turma, com currículos super pesados e antiquados. Agora também esperamos que sejam terapeutas e reguladores emocionais de jovens que chegam à sala já desregulados pela pobreza e pelo trauma que vivem em casa. Não é um peso irrealista para um professor? Seria altamente irrealista se a proposta da ciência fosse transformar a sala de aula num consultório clínico. Mas não é de tudo isso que a investigação defende. Ah, então qual é o papel? A escola atua como barreira de proteção através da sua arquitetura social, não de intervenção psicológica direta. O que os estudos indicam é que o simples sentimento de pertença a uma comunidade escolar cria um efeito de ancoragem tremendo. Pertença. Sim. A percepção de que as regras são justas, de que há ali um adulto, seja o contínuo, seja o treinador da equipa ou um professor, que nota se o aluno falta naquele dia. Alguém que se importa, no fundo. Alguém que o vê. A grande falha da escola acontece quando foca a sua intervenção puramente no desempenho académico e na punição. O que faz é empurrar os alunos com comportamentos disruptivos que, como vimos muitas vezes, são apenas sintomas de trauma para fora do sistema, agravando ainda mais a exclusão deles. E quando o aluno é expulso, seja de forma simbólica, tipo encostado a um canto, ou expulso literalmente dessa órbita escolar, ele vai procurar pertença a outro lado qualquer. Inevitavelmente, É a natureza humana a funcionar. Todos sabemos como funciona a velha pressão dos pares, mas o que a análise traz de novo aqui, e que eu acho absolutamente genial, é a distinção entre a mera socialização e o conceito de seleção. essa é uma das mudanças conceituais mais fortes na literatura. Pois é, porque eu sempre assumi que a mecânica principal do grupo era absorver aquele miúdo mais pacato e forçá-lo a consumir para ele poder pertencer à malta. A típica pressão social. Mas a teste de seleção diz-nos algo diferente. Diz que os jovens desregulados estão, na verdade, a caçar ativamente pares que validem o seu caos interno. A teoria da seleção desforma mesmo essa narrativa do jovem como uma mera vítima passiva das más companhias. Exato. O que os dados provam é que um jovem com o sistema de recompensa desregulado, que sente um distanciamento brutal e rejeição da cultura escolar normativa, ele não vai procurar os melhores alunos da turma para ser influenciado por eles. Pois não faria sentido para ele. Ele vai mapear o ambiente social à procura do grupo que espelha a sua desregulação emocional e aquele vazio que ele sente. O grupo marginalizado é selecionado porque é a única geografia relacional onde não existe julgamento moral sobre a dor dele. É onde ele cabe? Exato. Portanto, exigirem campanhas de prevenção genéricas que este jovem simplesmente diga não às drogas e aos pares é exigir-lhe que escolha o isolamento absoluto, a exclusão social voluntária. Ficar sozinho no mundo. Sim. O que mostra que é uma estratégia de prevenção completamente alhada da realidade que se vive no terreno. Esse conceito de geografia relacional acho que nos obriga a saltar do nível micro das relações e ir para o nível macro, o bairro, a cidade, o peso invisível da identidade social e do estigma. Um peso gigantesco, aliás. O texto descreve a exclusão social e o consumo como um autêntico ciclo vicioso circular. Mas o que mais me chamou a atenção neste ponto não foi o estigma da sociedade a apontar o dedo. Pá, esse nós vemos todos os dias nos telejornais ou na rua. Sim, o estigma externo. Foi a menção ao estigma internalizado. A forma como as pessoas absorvem o ódio e o preconceito que a sociedade lhes dirige e transformam isso num obstáculo interno intransponível. E o estigma internalizado é frequentemente o momento em que a doença vence a batalha antes quer de o paciente chegar à porta do médico. A sério? Sim. Quando a estrutura social envia repetidamente a mensagem de que o indivíduo é um falhado, de que é um inútil ou uma mera ameaça moral, a própria pessoa passa a acreditar que a sua dor não tem direito, não merece tratamento.
Que tristeza. O que a investigação nos mostra de forma trágica é que milhares de utentes evitam ativamente o contacto com as redes de saúde. Não é por não quererem parar de sofrer. É medo. É porque antecipam de uma forma hiper-vigilante o olhar de repúdio. O repúdio do segurança logo na porta do hospital, da recepcionista clínica ou até a condescendência e o moralismo do próprio médico. O estigma constrói um muro burocrático e emocional que afasta exatamente aquelas pessoas cuja taxa de mortalidade é mais elevada. E se essa clínica estiver localizada num meio pequeno, sei lá, no campo, em vez da cidade, parece-me que esse muro se transforma numa autêntica fortaleza. Sem dúvida. O contexto geográfico dita as regras. Eu confesso que achei o paradoxo do meio rural absolutamente fascinante nas fontes. Nós temos muito esta ideia romântica, quase idílica, de que a vila ou a aldeia são locais de união pacífica, onde toda a gente se apoia, onde os miúdos podem brincar na rua. E na cidade é que há droga, há fragmentação, cada um vive na sua caixa isolada. A dicotomia clássica. Pois, mas o texto destrói esse romantismo todo. Mostra que o meio rural pode ser uma autêntica panela de pressão para quem tem uma dependência. A densidade das redes sociais no meio rural atua como uma faca de dois gumes extremamente afiada. Por causa da proximidade. Exato. A coesão social que te protege numa situação de normalidade é exatamente a mesma coesão que te vigia, pune e ostraquiza num cenário de desvio normativo. Toda a gente sabe da vida de toda a gente. Nem mais. Na cidade, o paradoxo é que a fragmentação social gera muita solidão, mas oferece-te um grau de anonimato. Facilita a entrada num centro de redução de riscos sem que o teu vizinho de porta faça a mínima ideia. Numa vila pequena, assumir publicamente um problema de dependência significa muitas e muitas vezes destruir o estatuto social da família inteira. Porque todos cruzam nos mesmos 3 cafés e na única mercearia lá do sítio. Então as pessoas escondem o problema até reventar. O resultado prático é precisamente esse. O consumo é empurrado para uma clandestinidade profunda. E quando a crise física rebenta e não dá mais para esconder, os poucos serviços disponíveis estão a dezenas de quilómetros de distância e quase sempre sem transportes públicos viáveis para lá chegar. É incrível como a nossa geografia física dita de uma forma tão arbitrária as nossas probabilidades de sobrevivência. Completamente. E isto acho que serve de ponte perfeita para o que as fontes definem como interseccionalidade, que é daquelas palavras que são muito apreciadas no meio académico, mas que, a meu ver, muitas vezes se perdem na tradução para o público em geral. É um conceito complexo, sim. Mas a lógica que está exposta no texto é de uma matemática cruel. Basicamente, o que estão a dizer-nos é que as desvantagens sociais não se somam de forma linear, como 1 mais 1 é igual a 2, elas multiplicam-se de formas exponenciais. E se nós não compreendermos a interseccionalidade, nunca na vida conseguiremos desenhar respostas que sejam eficazes, porque vamos continuar a planear tratamentos para um utente genérico, tipo um molde, que simplesmente não existe na realidade. Dá-me um exemplo disso, para ser mais fácil de visualizar. Claro. A multiplicação de variáveis exige um exemplo clínico. Pensemos no desenho de uma intervenção clássica, standard, para um homem nascido no país, de classe média, com uma rede de contactos estabelecida e que desenvolve uma severa dependência de álcool após ter perdido o emprego. Ok. Ele enfrenta o peso enorme da doença e do estigma, certo. Mas agora tentemos aplicar essa mesmíssima intervenção de saúde a uma mulher migrante, sem documentação legal, que trabalha num regime de exploração intensiva a fazer limpezas noturnas, que não domina o idioma do país de acolhimento e que recorre a estimulantes só para conseguir manter a cadência brutal do trabalho e, ao mesmo tempo, silenciar o trauma de rotas migratórias superviolentas. Meu Deus, estão em galáxias sistémicas completamente opostas. Estão, e no entanto, o sistema trata-as como iguais. O balcão de atendimento não pode ser o mesmo, não faz sentido. Exatamente porque as barreiras são de naturezas completamente distintas. A nossa estrutura clássica de saúde assume uma base de estabilidade e de literacia que a essa mulher lhe está vedada. Ela não evita o tratamento apenas pelo estigma da dependência. Pois há coisas muito piores em jogo. Ela evita-o pelo pavor real de deportação, pelas falhas do idioma, pela impossibilidade absoluta de perder uma única hora de salário diurno para ir a uma consulta, porque senão não come, e pela ameaça constante do sistema de proteção de menores, que lhe pode retirar a guarda dos filhos caso o caso seja sinalizado. Que tem e é impossível de desatar. A interseccionalidade mostra-nos isto. O sistema, ao ser desenhado para a média, abandona à sua sorte todos os que operam nestas margens cruzadas de classe, género e estatuto legal. Sabes, ouvir-te explicar isto desenha um cenário tão
mas tão esmagador que seria fácil assumirmos todos aqui um certo fatalismo. É um risco, sim. Tipo, se as regras do jogo estão assim tão viciadas, desde a nossa genética até à estrutura urbana da nossa rua, que esperança é que resta ao indivíduo? Mas a reta final da nossa análise introduz o conceito das trajetórias de vida e, felizmente, desmistifica a ideia de que a dependência é um beco sem saída. O determinismo não é destino. Pois não. A dependência é descrita como um percurso longo e ao longo do caminho podem ocorrer momentos críticos, os famosos turning points. Os momentos de viragem. Exatamente. Uma oportunidade de emprego estável, um mentor que aparece na altura certa ou uma intervenção numa crise que muda a agulha da bússola daquela pessoa. E para que esses momentos aconteçam de forma sistémica, não podemos ficar passivamente à espera que o utente ganhe coragem e chegue ao consultório clínico. É imperativo que os profissionais invadam o, passo a citar, terreno tóxico. E é aqui que surge o grande destaque dado pela fonte à figura do educador social. E bem, o papel do educador social no terreno subverte completamente o modelo biomédico tradicional, que é passivo e meramente receptivo. A literatura que estamos a analisar coloca este profissional como um agente de ruptura sistémica. Ele vai à raiz do problema. Ele não trabalha com o diagnóstico fechado numa sala isolada, ele trabalha com o mapeamento e a reconfiguração de todo o ecossistema que gera esse diagnóstico. Seja como mediador. Seja na mediação direta de um conflito de despejo que de outra forma empurraria uma família para a rua e o jovem de novo para o consumo. Seja no treino prático de competências socioemocionais em escolas de territórios muito vulneráveis. Basicamente, não adianta termos a melhor vacina do mundo se continuarmos a obrigar a pessoa a beber água contaminada todos os dias. É uma excelente analogia. O educador social funciona aqui quase como um engenheiro que vai tentar intervir no sistema de saneamento básico emocional lá do bairro. Vai tentar reconstruir a tal firewall em torno da pessoa para que aquelas vulnerabilidades do código não sejam constantemente atacadas pelos malwares externos. É o trabalho de alicerce. O que isto significa, em termos de conclusão prática para o modelo de sociedade em que vivemos, é que exigir que um indivíduo em recuperação recorra apenas à sua força de vontade para contrariar forças gravitacionais tão destrutivas como a exclusão extrema, é pior do que ineficaz. É uma hipocrisia estrutural gigante. É pedir-lhes o impossível. Não podemos pedir às pessoas que ganhem jogos com regras impossíveis sem primeiro mudarmos o tabuleiro. E essa alteração profunda das regras do jogo exige, como conclui grande parte da evidência atual, que as políticas de drogas abandonem a sua obsessão exclusiva pela repressão policial ou pela mera intervenção clínica em fase aguda. Têm de ser transversais. Prevenir e tratar eficazmente comportamentos aditivos obriga a uma articulação profunda com as políticas de habitação, de integração laboral, com o planeamento escolar que falámos há pouco e com redes de segurança económica robustas. O tratamento da dependência tem de passar a ser assumido como uma política de justiça social. Uma viagem densa, mas, a meu ver, absolutamente transformadora. Para quem nos ouve deste lado, a nossa intenção nunca foi resumir este material a uma lista de tópicos aborrecida, mas sim sublinhar as pontes lógicas que fomos construindo. E acho que esse mapeamento ficou claro. Começámos por rejeitar aquela radiografia isolada do indivíduo e entramos a fundo no território da multicausalidade. Desvendámos o mecanismo físico através do qual o trauma profundo altera o cérebro, tornando-se suscetível à tal automedicação. Desmascaramos também a pressão dos pares não como um recrutamento ativo para o mal, mas como uma busca desesperada por pertença num grupo desregulado. Exato. Exigimos muito mais das respostas de saúde que hoje ainda não compreendem a interseccionalidade, mostrando bem como a classe, o género e o estatuto migratório operam muitas vezes em conjunto para fechar portas cruciais a quem mais precisa. E terminamos a sublinhar o papel ativo e combativo de profissionais que alteram o ecossistema logo no terreno. O desafio contínuo que temos pela frente é conseguir transpor essa evidência macro, os grandes dados, para a ação micro de forma consistente. O terreno ganha-se na reconstrução do tecido comunitário que permita à pessoa ancorar-se de novo na sociedade. Sem dúvida alguma. E com base nessa necessidade tão urgente de reconstrução, queria deixar quem nos acompanhou com uma última reflexão. Um pensamento para explorarem por conta própria e observarem nas ruas lá fora depois de desligarem este áudio. Força!
Estivemos a debater profundamente como o isolamento urbano, o stress constante e a ausência de uma pertença genuína são os maiores arquitetos dos comportamentos aditivos na nossa era. E sabemos agora que os antídotos para isso são a coesão, a segurança e as redes de apoio prático. Então, o que é que mudaria na saúde mental de uma sociedade se o planeamento das nossas grandes cidades modernas, ou até a orgânica dos nossos horários laborais frenéticos, fossem desenhados desde as fundações de betão aos papéis das leis de trabalho, não para maximizar a extração económica e a produtividade incessante, mas com um propósito muito claro de serem espaços de contenção e de proteção emocional? É uma perspectiva radical. Laboratório farmacêutico, mas sim numa revolução no nosso modelo de urbanismo e na forma como protegemos o tempo de qualidade humano. Fica o convite silencioso para caminharem pelos vossos bairros amanhã e olharem para a rua com uma lente radicalmente nova. Muito obrigada pela companhia e até à próxima.